O Botafogo fez uma proposta oficial pela contratação do volante Nelson Palácio, e com certeza tu não conhece, não faz ideia de quem seja e de como ele joga. Então cá estou eu para tirar as tuas dúvidas e trazer algumas características de Nelson Palácio. Eu vi algumas pessoas falando que ele é meia, que ele é armador. Não, o Nelson Palácio é um primeiro volante e chegaria para suprir uma carência que o Botafogo tem atualmente no seu elenco. Eu diria que desde a saída do Gregory, o Botafogo não conseguiu encontrar ainda um primeiro volante de confiança. E eu vou te mostrar agora se Nelson Palácio pode ou não ser esse jogador. Só é importante que tu deixe o like, que tu clique no botão de hypar para o YouTube entender que nosso conteúdo tem uma qualidade interessante e para recomendar para mais torcedores botafoguenses. Show? Vem comigo! Nelson Palácio é um volante colombiano de 25 anos de idade, tem 1,80 m de altura e chuta preferencialmente com a perna direita. Ele tem um valor de mercado atual de 1,6 milhões de euros. Pegando aqui no SofaScore, os pontos fortes dele são duelos no chão e o posicionamento. Ele é muito mais um primeiro volante do que um camisa 8, ele é muito mais aquele camisa 5 que protege o funil, protege a entrada da área. É um jogador que apareceu muito bem no Atlético Nacional, foi vendido em 2023 para o Real Salt Lake na Major League Soccer e estava jogando no Zurique da Suíça. Então assim, os números dele que eu vou utilizar como base são os números jogando no Zurique da Suíça. Na temporada 25-26, que é a temporada mais atual, ele teve uma nota média bem legal de 6,97, um mapa de calor preenchendo aqui bastante o setor do meio de campo. 32 jogos, 30 como titular, uma vez na equipe da semana, como ele é primeiro volante, nenhum gol marcado, uma assistência dada por ele. Número aqui de acerto de passes, legal, interessante, com 83% de êxito. Ele não é aquele volante brucutu, é um cara que tem uma qualidade ok para sair jogando. Passes no próprio campo, 89% de êxito. No terço final, 79% de êxito. E passes longos certos, 3.3 com 53% de êxito. Foi bem, cara. Ele tem uma característica de encontrar esses lançamentos, essas viradas de bola. Passes tensos certos, 55% de êxito. E cruzamentos certos, não tenta tanto, né? Mais 40% aqui de êxito. Agora chegamos à parte que interessa, que é a parte defensiva dele, né, cara? Interceptações 0.8, desarmes por jogo 1.8, bolas recuperadas por jogo 5.5, cortes por jogo 2.4 e chutes bloqueados 0.5. E somente um erro dele que levou a uma finalização do adversário. Dribles certos, 68% de êxito. Disputa de bolas vencidas, 59% de êxito. E duelos ganhos pelo chão, que é um ponto forte desde o início da carreira dele, 60% de êxito. Duelos aéreos ganhos, aqui ok, 56% de êxito. É um jogador baixo, um jogador também que sabe disputar pelo alto. Esses são os números atuais de Nelson Palácio. Mas agora vem para o campo e bola de fato entender como ele joga. Eu peguei esse compilado de lances do Nelson Palácio lá do canal FB. Futebol Sem Clichê, ele traz conteúdos bem interessantes assim, de compilados de lances de jogadores. Também tem um canal que ele traz análises. Dá também uma passada lá no canal dele para dar uma moral, cara. E eu detalhei aqui para vocês alguns pontos taticamente de como joga Nelson Palácio, o jogador que o Botafogo tem interesse na sua contratação para essa temporada de 2026. Ele é um primeiro volante, é um jogador que tem essa característica de tentar algumas finalizações de média e longa distância, já obteve êxito em alguns momentos, mas os pontos mais fortes dele de fato são essa proteção ao funil. Ele é um volante que serve para dar segurança para a defesa. Ao mesmo tempo, ele consegue alinhar uma qualidade interessante de passe. Não é um jogador espetacular, mas é um jogador que pode ser útil ao time do Botafogo, que busca esse primeiro volante, esse camisa 5 de maior poder defensivo desde a saída do Gregory, né? O Botafogo não conseguiu encontrar esse cara. Um ponto interessante é que ele consegue ajudar nessa saída de bola com esses passes longos, principalmente quando a bola está descoberta, tem tempo, espaço para ele analisar. Ele consegue encontrar bons lançamentos, principalmente pro lado direito, cara. E aí tô pensando em um Botafogo que tem um Vitinho muito forte por esse lado, que faz essas ultrapassagens, pode ser interessante, pode ser que case ali no jogo. É um volante que cobre bem essa entrada da área, um jogador de bom poder de combate, recupera bolas. Novamente, essa característica dele de tentar o passe longo, foi cortada ali pelo adversário. Vai duelar razoavelmente bem no alto, né? Nelson Palácio, um jogador que tem 1,80 m na verdade de altura, né? Então assim, não é um volante baixo, é um volante que tem uma boa imposição, um bom porte físico. Mas tô ele buscando
em vários momentos essas fatiadas, variando o corredor, tentando encontrar boas situações para o time, ou de encontrar o ponta no 1 contra 1, de fazer o time progredir de fato dentro de campo. Aqui tu vai ver que ele vai tentar o passe, a bola acaba ficando desviada no seu companheiro e não chega no outro mais da frente. E essa característica dele de combate no setor do meio de campo, de recuperar essa posse de bola, de fechar linha de passe, de preencher bem esses espaços e evitar finalizações ou passes mais incisivos do adversário próximo do funil da sua equipe. De novo, essa característica dele do chute de média a longa distância. Ele busca esse tipo de finalização quando tem espaço. Interessante nesse lance a gente vê no mapeamento dele antes da bola chegar, tentando já adivinhar o que poderia se desenhar para a jogada, né? De ter essa leitura, de antecipar os movimentos do jogo. E aí ele já busca o passe longo que ele tinha observado antes da bola chegar no pé dele. Vai duelar, vai disputar, vai chegar de carrinho. É um cara que... algo que nunca falta para ele é correria e entrega. É um jogador que se entrega bastante pelo time. Corre o tempo todo, que tenta preencher esse espaço no meio de campo. Aqui tu vê ele fazendo a cobrança de bola parada, levantando bem lá no segundo pau, diga-se de passagem. E essa tentativa do passe longo, vai errar também, mas vai acertar. Mais um lance dele, tentando preencher aqui esse espaço no meio de campo. Recuperando a posse de bola, vai duelar no braço. E aí consegue manter a posse para sua equipe depois por meio do lateral. Fatiada dele. O legal da gente ver essa fatiada aqui do Nelson Palácio, cara, é que assim, essas fatiadas dele são um pouco mais rápidas. Não é aquela bola que viaja tanto, é uma bola que ela vem um pouco mais rápida. Boas roubadas de bola dele no setor do meio de campo, bom preenchimento ali de funil. É o volante que o Botafogo procura, né? O Botafogo até tem o Alan no seu elenco, mas vira e mexe o Alan acaba se machucando. O Newton pode ser que saia, que é um jogador que tem essa característica de ser um primeiro volante. Mas eu vejo o Nelson Palácio como esse cara que preenche mais esse setor. Ao mesmo tempo, ele não é assim um jogador, nossa, qualificadíssimo tecnicamente, vai acertar todos os passes, tá longe de ser um busca que te dá volância, assim a gente pode falar. Mas ele é um cara que tem um trato ok com a bola, cara. Ele acerta os passes. Não é um jogador que fica desperdiçando bola assim fácil, não. Tem uma boa condução, Nelson Palácio também. Condição de boa para razoável ali. Mas de fato ele busca mais esses passes. Não conduz tanto a bola. Não é aquele volante que tem uma capacidade absurda de girar em cima da pressão. Ele vai tentar sair mais por meio dos passes. É um cara muito aguerrido em campo, que preenche espaço. E dependendo do que o técnico vai querer do Nelson Palácio, ele pode ser um jogador extremamente útil. O cara que chega para isso aqui. Proteção de funil, proteção aqui dessa entrada da área. Cortou bem a linha de passe. É um jogador que chega pra isso, Nelson Palácio. Novamente, olha, fazendo essa proteção da entrada da área. Aqui no caso ele acabou levando o drible. Mas o legal desse tipo aqui de vídeo, né, que bota FBTV, é que mostra também os erros do jogador, né, cara? Tu não vai ficar só esperando que o jogador vai acertar tudo. Mas tu vê que as características dele são bem marcantes. De novo, essa fatiada, esse passe longo, essa variação de corredor dele. Então, mais uma vez, vai receber essa bola, dá o apoio pro passe e recomeça o jogo. Então aqui, ó, nesse desenho aqui tu vê, cara, uma saída, por exemplo, aqui, que em alguns momentos pode alternar uma saída de 3, no Botafogo pode ser uma saída de 3, pode ser uma saída de 2, com mais 2 aqui, no time do Franklin Carvalho, e o Nelson Palácio entra para ser esse volante ali, para ajudar nessa saída de bola também. É um jogador ainda de 25 anos, cara, e assim, quando ele surgiu, eu lembro que muita gente comentava que ele teria um teto maior, que era um jogador que até poderia ganhar o rumo da Europa em algum momento, depois de ir para a Major League Soccer. Acabou que não aconteceu ainda, o Nelson Palácio. A expectativa que se existia nele ainda não se comprovou. Mas um jogador que, assim, interessante, cara. Tu vê que ele tendo uma boa leitura para encontrar um bom passe, encontrando o jogador aqui do seu time livre. Vem ele para mais uma tentativa de passe longo, conseguindo conectar bem essa bola. Seu companheiro que virou uma assistência. Nossa, que golaço, hein? A fatiada dele foi absurda e a finalização do companheiro dele. Coisa de maluco, tá? Que golaço, que golaço, que golaço. E é assim que joga o Nelson
Palácio, cara. Essas são as características dele. Jogador, e assim, pra compor o elenco do Botafogo, eu acho legal, interessante. Mas não chega com esse holofote, nossa, ele vai resolver o problema. Mas tem boas características, tem boa capacidade para se encaixar no estilo de jogo da equipe. Acho que é uma boa sacada dos scouts do Botafogo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Botafogo, dê o WhatsApp. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!